Você está ouvindo o Loopcast, o podcast do Colégio Estadual Luciano Passos, em Cruz das Almas, Bahia, feito por e para estudantes. Loopcast! Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Loopcast. Eu me chamo Rodrigo Souza, sou licenciado em Biologia pela UFRB. Estou como oficineiro pedagógico aqui no Luciano, na oficina de comunicação e marketing. A gente vai iniciar o nosso Loopcast agora. Estou hoje aqui juntamente com minha querida colega apresentadora, se apresente. Prazer, galera. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 17 anos, sou uma mulher preta do 2º ano e estudo no Colégio Luciano Passos. Hoje no CELUP, quer dizer, no Loopcast, vamos de pod especial 25 anos de CELUP. A temática de hoje vai discutir 25 anos de história do Colégio Estadual Luciano Passos, aqui em Cruz das Almas. 25 anos de contribuição na sociedade, formando jovens por meio de uma educação pública e de qualidade. Está no ar o Loopcast. Estamos aqui com parte da equipe gestora, do Luciano Passos. Agradecer a presença da professora Juscelia e da professora Marília. E também com a nossa professora de português, professora Isabel. Eu gostaria de cada um de vocês se apresentasse, falasse a formação, um pouquinho de vocês, né? Eu sou Juscelia, sou professora aqui do Luciano Passos, estou como vice-gestora. E assim, minha formação em letras vernáculas, tenho 56 anos. Tenho 57 anos e assim, tenho contribuído aqui, uma equipe, a gente trabalha, Zenaide como diretora, eu como vice, Marília coordenadora e tem Juranice como secretária e a gente dá esse suporte aqui na escola para que a gente caminhe da melhor forma possível. Sou Marília, professora, e aqui no CELUP, coordenadora pedagógica, sou graduada em Geografia e em Pedagogia, tenho mestrado em Educação e Contemporaneidade. E assim, cheguei no Luciano Passos há um ano atrás, em agosto agora. Eu completei um ano de Luciano, passa rapidinho, Então eu completei um ano. E assim, eu estou dia após dia conhecendo um pouco mais do colégio, conhecendo um pouco mais da dinâmica, conhecendo um pouco mais do grupo e assim, contribuindo também, porque são 25 anos de história e aí quando a gente chega também para somar, e para poder fazer essa educação que vem sendo feita com compromisso e qualidade, dar continuidade. Olá, eu sou Isabel Ribeiro, sou professora do Colégio Luciano Passos há 25 anos, desde realmente a inauguração, mas já estou na educação há 34 anos. Então, eu tenho uma longa história na educação e aqui no Luciano. Sou professora de português e sou mestra também em letras. Então, vamos começar com as nossas perguntas. Agradeço a apresentação de todos vocês. Primeira pergunta, e como vocês sabem, já é uma pergunta geral. Todo mundo pode responder, mas se sintam à vontade. Primeira pergunta, como surgiu o Colégio Estadual Luciano Passos? Na verdade, o colégio não seria esse nome, O colégio não seria o nome Colégio Estadual Luciano Passos. Mas como o Luciano Passos era uma personalidade, ainda é uma personalidade importante dentro do nosso município, ele, além de ter uma vida pública, realmente ele era um servidor público, ele também era um político, mas ele também era um fotógrafo, ele era um poeta, ele era um escritor. E, infelizmente, no ano da inauguração foi quando o Luciano Passos faleceu. Então, houve essa mudança por parte do Poder Legislativo e Executivo da cidade, mudar o nome para ser o Colégio Estadual Luciano Passos. Uma pergunta, prof. A senhora sabe mais ou menos o nome que seria antes? Se eu não me engano, seria Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães. Porque na época já estavam se construindo outros colégios com esse mesmo nome. E de início era esse pensamento, mas aí aconteceu de ficar o Colégio Estadual Luciano Passos. Certo. Nossa segunda pergunta é: quem foi Luciano Passos, a personalidade que deu o nome à unidade? Justamente como eu falei, eu tive o prazer de conhecer Luciano Passos. Então, com 14 anos de idade, eu lembro que eu fui no comitê pedindo alguma coisa lá para trabalho de escola.
E eu tive essa oportunidade de conhecer Luciano e Lita. Então, eu vi ali duas pessoas que tinham uma paixão pela educação, tinham uma paixão pela letra, uma paixão pela questão da escrita, de produções. Então, eram pessoas que realmente viviam da poesia. Então, ele não só era um advogado, então, enquanto formação, ele era um advogado, mas ele foi vereador, não lembro quantos exercícios, em Cruz das Almas, né, 2 ou 3 vezes. Mas o que ele deixa de melhor legado pra gente são as produções escritas dele. Inclusive, eu acho que ele foi presidente da Câmara. Sim. Luciano Passos, ele realmente é uma personalidade aqui memorável da cidade, né? Juntamente com a esposa dele, Lita, que ainda está viva. Inclusive, ele participou da Flipelô um dia desses. Sim. E são personalidades que a gente precisa, estão presentes também, fazem parte da Academia Cruzalmense de Letras. O Luciano, ele tem uma das cadeiras, ele é o patrono da academia, e Lita está na academia também. Terceira pergunta. Em resumo, trazido os principais eventos, como o CELUP contribuiu, né, para a formação da sociedade? Né? Como é que vocês acham que o CELUP veio ali contribuindo para a educação, para a sociedade, né, ao longo desses 25 anos? Eu vejo que é um trabalho do cotidiano, né? Porque assim, a gente não constrói uma história somente com ações, né, pontuais. É trabalho do dia a dia. Então, eu acredito que essa trajetória, essa contribuição do Colégio Luciano Passos para a cidade de Cruz das Almas, ela se dá mesmo no cotidiano, né? Quando a gente fala cotidiano, na oferta mesmo da educação, na preocupação com a aprendizagem dos estudantes, no compromisso no dia a dia, né? Fazendo essa história ao longo de todos esses anos. Eu costumo dizer que o que a gente posta na rede social é o cotidiano da escola, né? O que é postado nas redes sociais do Luciano Passos é o que acontece no dia a dia. A gente tem alguns projetos, como o projeto anual, né, que na última sexta-feira uma parte dele foi apresentada em praça pública, esse ano com o tema dos 25 anos, mas é o trabalho do dia a dia, são as aulas, é o planejamento, é o compromisso de cada docente, é o compromisso do estudante, é a parceria família-escola, e são essas ações que contribuem, né, para que o colégio traga essa contribuição e tenha também esse histórico, né, de credibilidade para com a comunidade. E vale ressaltar que quando nós começamos com o ensino fundamental 1. Então, começou, na verdade, com a segunda série, né, que seria o 3º ano. E então, era até a 5ª série. E ao longo dos anos, aí foi chegando a 6ª série, né, 7ª, e teve também essa mudança que era de série para ano. E só depois que chegou o ensino médio. E foi se extinguindo o ensino fundamental 1 e o fundamental 2. Então, nós temos aqui alunos que passaram realmente, começaram lá dessa base, né, lá do 2º ano, e que passaram toda essa vida, né, aqui no colégio. Então, aí a gente vê bons frutos, então a gente vê como se construiu a história, né, quantos profissionais se construíram, né, acreditaram em si, conseguiram, né, todos esses objetivos que eles foram construindo. Completando a fala de Isabel, é importante ressaltar, né, que nós, na fundação do Colégio Estadual Luciano Passos, nós tivemos como diretora Lúcia, né? Ela sempre é lembrada, porque assim, foi uma pessoa que ela, como educadora, ela deu, vamos dizer assim, quando a pessoa diz, deu o sangue pela escola. E até hoje ela diz que foi um dos melhores momentos da vida. Lavar o chão da escola. Isso. E nós tivemos vários outros gestores que por aqui passaram, que continuaram, né, deixando o Luciano essa instituição que traz confiança para a comunidade. Isso é muito importante. A professora Maria Isa, a professora Neuraci, né, eu já estive gestora, teve também uma época que foi a professora Valderane, foi pouco tempo. Hoje está a professora Zenaide e eu como vice-gestora. Então a gente vem seguindo, né, e deixando para a comunidade essa confiança de que realmente a instituição da gente é uma instituição pública, né, que visa uma educação de qualidade. Na visão da gestão, o que precisa ser feito para que essas contribuições sejam potencializadas?
a gestão da escola, ela não trabalha sozinha. Então, assim, uma das coisas que é muito importante é a gente sempre ver que nós temos uma equipe. Né? Nós temos uma equipe formada com professores, com funcionários, né? Com a gestão, e nós temos nossos estudantes. Além dos nossos estudantes, os pais dos nossos estudantes. Então, a gente é uma comunidade escolar. E o que é que faz a gente pensar em continuar dando certo? É continuar trabalhando em parcerias. É um ajudando o outro, porque um só a gente não consegue. Então eu acho que se a gente continuar nessa linha, a gente segue em frente e o Luciano Passos sempre será uma escola de qualidade, né? Uma escola pública de qualidade. E assim, acho que eu falei anteriormente, eu estou no Luciano há 1 ano, mas uma das coisas que sempre foi uma das nossas pontos de pautas, né? Questão de ampliação, de espaço, coisas que a gente sabe que poderia potencializar ainda mais, né? E assim, a gente está agora, né, com a previsão, né, de alguns ajustes para ser feito na escola, que a gente acredita que é melhoria para a escola, no ponto de vista de estrutura física, né, e que pode e que vai potencializar também, né, o que a gente já vem fazendo. A gente às vezes conversa, né, que a gente já faz tanto com aquilo que nos é oferecido, né? Se nos fosse oferecido aquilo que de fato a gente tem de direito, né? Eu acredito que a gente ainda teria muito mais para oferecer. Então a gente está aí às vésperas, né, de a qualquer momento passar por alguns ajustes, um momento de reforma, e eu acredito que vai ser um ponto que pode e vai potencializar ainda mais, né, o trabalho que o colégio já vem fazendo. Perfeito. A ideia de a gente investir na educação, né? Sim. Muitos governos pensam que na verdade é um gasto, né? E não é. Pelo contrário, é um investimento a longo prazo, mas é um investimento. Né? Não existe um país envolvido que não invista em educação para conseguir melhorar a sua sociedade. A gente tira aí, por exemplo, os Jogos Olímpicos, como foi. Né? E os países que estavam no pódio dos Jogos Olímpicos. Então, querendo ou não, o investimento em educação é primordial. E a gente fala na ideia de que ter um colégio como o CELUP, ter um colégio estadual na cidade que tem 25 anos de história é muito gratificante. Você perceber que esses 25 anos está por aí, tem muitos frutos na cidade, né? Que ainda hoje a gente viu na própria feira sustentável, na sexta-feira, né? Fotos de diversos estudantes que já estudaram aqui e que hoje são vereadores, são professores, são engenheiros e por aí vai. Né? E tudo isso aí, querendo ou não, o Luciano contribuiu, né, para a formação de todos eles. Pergunta para as três agora, como é que é trabalhar no CELUP? Eu cheguei bem depois da professora Isabel, né? Eu cheguei aqui em 2006. Na época eu trabalhava em escola municipalizada. E eu costumo dizer o seguinte, quando a gente chega em um local, a gente não é o local que se adequa a gente, é a gente que se adequa ao local. E eu fui buscando conhecer as pessoas e hoje eu sempre digo, eu venho trabalhar feliz. Isabel disse que tem 34 anos. Eu tenho 32 anos de educação. E a maior parte do tempo hoje eu passo aqui dentro do Luciano. Então eu saio de casa para vir trabalhar com vontade. Eu trabalho feliz, eu gosto do que eu faço. Então para mim, trabalhar no Luciano é fazer o meu melhor. Eu sei que, né, nem sempre o meu melhor vai ser o melhor para o outro. Mas buscando sempre, né, me autoavaliar e melhorar sempre. Porque isso faz... Dentro desses 24 anos, né, aqui no Luciano Passos, a gente vê o quanto, não é, houve de progresso. Não só o progresso, mesmo a questão tecnológica que veio, as mudanças que tivemos que enfrentar, assim como nós podemos vivenciar como os professores se qualificaram. Então a gente vê o crescimento, né, dentro dessa unidade, vê como a gente busca todas as formas de estar acompanhando essas novas realidades. Porque a cada ano é um desafio. É um local para mim que eu não me vejo professor em outro lugar, a não ser no Luciano Passos. Gosto do que eu faço, faço com amor, faço mesmo porque gosto, enfrento os desafios, nem todos os dias são fáceis, mas a gente está aí para isso. Né, para a gente tentar buscar, tentar melhorar. E não é só o aluno que aprende aqui, né? Nós aprendemos diariamente com os alunos. Cada realidade muda a nossa vida também. E assim, quando eu falei, né, que eu tenho 1 ano no Luciano, mas eu tenho mais de 20 anos de educação, né?
Então, assim, trabalhar com educação é um processo de aprendizagem constante. Né? Então, assim, hoje, trabalhar no Luciano é contribuir com aquilo que eu tenho, mas também aprender junto com toda a equipe, né? Porque, assim, a gente não entra num local, num lugar, e a gente sai da mesma forma que a gente chegou. Né? Então, eu tive os primeiros meses de observação, de aprender com o grupo, né, de conhecer, porque eu acredito que a professora Juscelia falou, quando a gente chega num local, a gente precisa também entender aquele lugar e ver de que forma eu posso contribuir. Aquele lugar não se anula para que eu chegue, mas eu preciso me adequar e aos poucos eu também vou contribuindo. Então, gosto da coordenação pedagógica, é uma coisa que eu faço e que eu gosto de fazer, gosto mesmo. Então, trabalhar no CELUP é um processo de aprendizagem, eu posso te falar isso, né? A gente vai construindo vínculos, a gente constrói vínculos, alguns afetivos, outros profissionais, assim como em qualquer espaço de trabalho, mas é um processo é um local de aprendizagem, é um local onde a gente ri, onde a gente, né, discorda, porque discordar é crescimento, né? Isso é o coletivo, mas onde a gente também dá muita risada, onde a gente também se diverte, né? Onde a gente tem um processo de relação, professor, aluno, coordenação, gestão. Então é um processo de aprendizagem constante. E sabendo que assim são muitas as dificuldades. A gente é uma escola que algo que os estudantes desejam muito, que é uma quadra. Nem por isso a gente deixa de ter um evento, né, que é um dos que os meninos mais gostam, é uma atividade, que é o Festival da Cultura Corporal, né, o professor de Educação Física, o professor William, ele proporciona isso para os estudantes e assim, a gente faz da melhor forma possível e todos os professores, funcionários e estudantes participam e participam muito felizes. Então assim, as dificuldades não nos tornam incapazes de fazer algo. Eu acho que a dificuldade faz a gente crescer e buscar ainda mais para mostrar que o CELUP é realmente uma escola que busca uma educação sempre a melhor possível. E que vem construindo a sua história, né? A sua marca, né? A sua história e contribuindo. Quando na sexta-feira a gente estava na praça, que passavam ex-estudantes, e aí eu observava isso de fora, porque a identidade a gente constrói. Eu estou construindo a minha identidade com o CELUP. Mas os professores que já estão aqui há mais tempo e os estudantes que por aqui passaram ainda tiveram essa identidade ainda mais construída. Então, quando passavam que olhava foto, se via, né, fotografava com a foto, né, então é uma construção, é uma história, né, e a história ela é construída com a participação, né, de cada um. Perfeito. Não são só os diretores, né, vale ressaltar que assim os vices que por aqui passaram também contribuíram muito, né? Inclusive nós temos uma professora que foi a professora Josimeire, né? Que ela trabalhou conosco, assim, ela contribuiu bastante com o Luciano Passos. Hoje ela não está mais entre nós, mas uma pessoa que a gente jamais esquece a contribuição que ela deu. A gente costumava dizer que ela vivia para a escola, dentro da escola, né? E a gente precisa, assim, pensar um pouco em nós enquanto ser humano, né? Porque se a gente não cuida da gente, a gente não pode cuidar do outro, né? Mas assim, são memórias e Josimeire é memória. E é uma memória que a gente guarda aqui no coração. Rosimeire, Sim, para a gente finalizar então, eu gostaria de pedir para que vocês deixem uma mensagem à comunidade, né? Nesses 25 anos, o que a gente deseja para o Luciano Passos, o que a gente quer de bons eventos, né, para que esse colégio continue aí existindo e trazendo mais e mais anos aí de existência. A gente agradece, né, a comunidade, a parceria, a credibilidade, a confiança que a gente vê em cada familiar que vem matricular o seu filho, né, e que diz assim, ó, estamos trazendo porque confiamos na escola, né, porque acreditamos, porque o outro filho mais velho já tinha estudado aqui, ou porque eu estudei aqui, porque hoje nós temos, né, estudantes que os pais foram alunos do Luciano. Né, o quanto é bom Maria estar falando isso, porque como ela disse, ela tem pouco tempo aqui. E isso a gente ouve o tempo todo, né? É uma gratidão dos pais, mas não é uma gratidão
porque é apenas uma escola. É porque aqui, quando os filhos chegam, eles confiam aqui na educação que é transmitida para os filhos deles, eles confiam no cuidado que a gente tem, porque eu sempre digo a eles, quando os filhos de vocês aqui estão, a gente cuida deles. E é muito importante a pessoa sentir essa confiança, saber que eles saem daqui, mas que eles saem daqui já com uma preparação para seguir adiante. Porque não adianta eu passar um tempo na escola e sair, né? Porque sempre vai ter aquela dúvida. Mas, de qualquer forma, qual a contribuição que eu levei para eu seguir em frente? E aqui a gente procura fazer isso. Que eles saiam, que eles tenham um direcionamento, né? Para seguir e ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa... Porque não é porque saíram daqui estudantes que hoje são médicos, né? Que hoje são engenheiros, mas os que também trabalham no comércio, que fazem o delivery, os que vão na minha casa, que lembro da professora Isabel, do professor Ivan, da professora Aglaé, e de todos os professores que começaram aqui no início. Então, assim, daqueles que trabalham nas lojas, então todos eles fazem parte hoje dessa comunidade e por aqui passaram, e muitos doutores também, que a gente tem muito orgulho. Isso é muito bom. Eu acho que a palavra realmente é confiança. Eu não pensei em algo diferente, né? Então, para a comunidade que continue acreditando na educação. É a educação mesmo que transforma vidas, transforma a realidade, transforma a sociedade. E aqui no Luciano, o que a gente melhor faz é colaborar com essa educação cidadã e que a gente acredita nesse progresso individual, mas também que se torna coletivo. Não é? Quando a gente pensa no crescimento individual do aluno, a gente está pensando que a sociedade também vai colher bons frutos com esse crescimento. Muito obrigado, pessoal. Nós aqui pelo Lupicast agradecemos a todos vocês pela disponibilidade, professora Marília, a professora Juscelia e a professora Isabel. Por hoje é só. Nos sigam no Instagram, @LupicastOficial, e fiquem ligados, porque quinta-feira a gente vai lançar o episódio aí para todo mundo estar ouvindo. É isso. Obrigado. Você acabou de ouvir o Lupicast, o podcast do Colégio Estadual Luciano Passos, em Cruz das Almas, Bahia, feito por e para estudantes. Lupicast!